versículo 1. Mas nós está falando que somos fortes, subimos esse monte aqui, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sabe por que muitas vezes nós temos que agradar a nós mesmos? Porque muitas vezes nós queremos ser juízes, só porque está aqui atrás desse púlpito. Nós queremos ser juiz, não podemos ser juiz de maneira nenhuma, porque quem é o verdadeiro juiz é o nosso Deus. E no dia ainda quando nós somos chamados, por enquanto Jesus Cristo é o nosso advogado. Por isso que nós pedimos para que Ele nos defenda. 1 Coríntios capítulo 6, 12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por que eu estava falando sobre discernimento? Se eu discernir que a coisa é má, eu saio, aparta-se de tais, eu não vou. Mas eu tenho que fazer coisas que levante a moral da pessoa, falar coisas edificadoras. Segundo Coríntios capítulo 2, 7 diz assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Vocês imaginam aqui eu chamar a atenção de um de vocês? Vocês vão ficar tristes. Vocês vão abandonar. Eu não vou lá naquela igreja porque o pastor só quer me dar cajadada. Demasiada tristeza. Está aqui dizendo, ou pelo contrário, deve antes perdoar-lhe. Sabe por quê? Fez alguma coisa? Vira um pouco, pede para o Espírito Santo que possa de toda maneira entrar na vida da pessoa. Aqui nós tivemos um fato assim, uma pessoa cutucando o pastor aqui, não poderíamos nem brigar. Eu passei e fui pedir ao Senhor. O outro falou, só orar. Se nós não confiarmos no poder da oração que Ele ouve, eu não vou confiar no meu braço, na minha força. Aleluia. 2 Coríntios 10, 21. Mas não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Isso muitas vezes, quando alguém te ofende, te ultraja, não é para aquela pessoa, é para você. Muitas vezes Deus está tentando provar a você a sua mansidão, a tua paciência. Como é o fruto O bom fruto não é esse que está em Gálatas 5, 22? É essa situação. Efésios 4, 32 diz assim: antes sede um para com os outros, benigno, que isso é bom, misericordiosos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Como é que nós iremos querer perdão se nós não damos perdão? Podemos até entrar numa outra qualidade, né? Aquele devedor que devia, depois foi perdoado, mas não perdoou o outro que estava devendo para ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz: rogamos nós também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejas paciente com todos. Será que eu tenho que ser paciência só com o que é desordeiro? Será que eu tenho que ser paciência só com o que é ânimo? Ou com fraco? Eu tenho que ser paciente com todos. Tiago 5,8 diz: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Porque sabe do que? Lucas 6,45 diz:
da boca sai o coração está cheio. E muitas vezes nós vemos, independente da hierarquia, estamos vivendo em trevas ainda. Porque aquele que não ama o irmão, não trata, é mentiroso. Porque a lei de Deus não diz: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Puxa vida, se eu não quero ser chamado a atenção, por que eu vou chamar a atenção dos outros? A verdade vos libertará. Não é isso? Fique na posição que te deram. Não adianta você querer ser o juiz nesta terra. Bem, e nessa situação, eu vou ler mais umas coisas que está tão bom, né? Aí chama a situação de dizer assim. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura da prisão aos presos. Você está em treva, que não é dizer preso que está na cadeia, não. É o que está preso nas trevas de Satanás, sob o jugo de Satanás. E eu tenho que começar a trazer boas novas aos mansos, porque não adianta para esses outros, nós temos que pedir só para o Espírito Santo que acalme ele, para que ele possa nos ouvir. Mas Isaías complementa o capítulo 11, no complemento 11, 17, dizendo, profecia que foi cumprida em Lucas 4, 16 a 18, no tempo de Nazaré. O menino entrou lá e falou, hoje se cumpre, num Maranhão, não era livro separado, é um montão de manuscritos, e justamente foi dado a ele justamente isso para a mão. Ali ele diz, hoje foi feito, cumprido a profecia de que ele seria isso aí, olha, manso, o que tem o espírito de mansidão, é necessário no ouvir e obedecer, não só no evangelho como na vida natural. Nós precisamos ouvir. Provérbios diz sobre isso, que é bem melhor ouvir do que falar, e tarde no ouvir e tarde no falar, porque não adianta, se eu estiver falando aqui, vocês estão falando aí, como é que vocês vão entender? E a palavra diz também assim, né? Ouça o que o Espírito Santo tem que falar para a igreja. Não só no evangelho como na vida natural. Mansidão é a qualidade de ser paciente em momentos de receber injúrias. Ela se coloca contra a malícia e a vingança. Temos que ser humildes, temos que ser manso, porque outrora nós fomos isso, o camarada podia falar coisinha, a gente já estava, pela força, do poder, de tudo, já estamos se agarrando, brigando, falando besteira. Não, escuta, passa-se. 3 exemplos de homens mansos. Moisés, está em Números capítulo 12, 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Hoje não tem tantos assim como ele, né? Segundo, Cristo, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está falando que ele é humilde, né? Mas, além disso, tá bem, estou no horário. Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benefício da unidade de Cristo, que na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. É ousado para convosco porque a lei falava que ele era valente, né? Vamos ver. Eu estou falando sobre como ser, mas agora vamos ver as bênçãos para os mansos. Primeiro, são quase 8. Salmo 22, 26.
Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Segundo Salmos 25, 9. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará os seus caminhos. 3. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Salmo 76, 9. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Salmo 147, 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Salmo 149, 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Querem ser diferente de mansos? Só os mansos estão ganhando aqui, ó. 8 bênçãos. Quer ver mais outra? Isaías 29, 19. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. 8. Isaías 61. Ouvirão boas novas. Sabe o que é boas novas? Boas novas é o Evangelho. Se eu sou manso, eu vou ouvir o Evangelho. Amém? Bem, já estamos na situação. Missionária Berenice, venha orar pelas nações. Se tiver que falar algo.